Bom dia, boa noite, boa tarde, meus diletos alunos. Eu sou Adriano Barbosa, professor de Processo Penal do Gran Cursos Online e delegado de Polícia Federal. Estou aqui com vocês em mais um passo da nossa caminhada nos estudos de processo penal em prol do edital para agentes de Polícia Federal do concurso agora de 2014. Vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos com outros tópicos relativos ao inquérito policial. Hoje é a nossa segunda aula de inquérito policial, onde nós vamos caminhar mais aprofundadamente pelo edital do concurso. Aqui na lousa. O que nós vamos visitar hoje, pessoal, em termos de conteúdo, será as características do inquérito policial. Nós vamos falar sobre aquilo que individualiza o inquérito, as características, as particularidades que fazem do inquérito esse procedimento tão particular de investigação preliminar à ação penal. Nós vamos falar sobre aquilo que fundamenta um inquérito policial, quais são os seus fundamentos, o que é que dá sustentação ao inquérito policial. E logo em seguida, nós vamos versar sobre a titularidade do inquérito policial. Só lembrando, né, pessoal? Na Polícia Federal, nós chamamos inquérito policial de IPL, né? Alguns autores chamam de IP, mas quando você passar no concurso, e você vai passar no concurso, eu tenho certeza, você vai se deparar com os IPLs. Então, o titular do inquérito policial e o último tópico da aula de hoje, pessoal, nós vamos versar sobre o grau de cognição do inquérito policial. Deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade, pessoal. Vamos ver então as características. Aqui comigo, isso. Olha só, pessoal, que existem algumas particularidades do inquérito que o fazem especial enquanto procedimento. A gente já viu na aula passada, por exemplo, que no conceito de inquérito policial e na sua natureza jurídica, já se deixa bem claro que ele é um procedimento administrativo. Mas a gente não pode confundir o procedimento administrativo, que é o inquérito, com outros procedimentos administrativos que ocorrem fora da esfera policial e sim no plano do direito administrativo. É bom deixar claro que, em que pese procedimento administrativo, ele tem um alto grau e um alto teor processual penal. Inclusive, ele é todo regulamentado dentro do Código de Processo Penal. Ele não é regulamentado através de uma lei administrativa, por exemplo, pessoal. Ele é regulamentado pela Lei Adjetiva Penal, ou seja, a lei que regulamenta o CPP, o Código de Processo Penal, que regulamenta toda a persecução criminal, desde a fase pré-processual, que é o próprio inquérito, até a fase recursal nos tribunais superiores e ainda tangenciando a Corte Constitucional do STF. É por isso que nós vamos ver, a partir de agora, quais são as características desse procedimento que o fazem tão particular na seara da investigação criminal. Vamos aqui à lousa. Bem, a primeira característica que nós trazemos aqui para os senhores é a característica do inquérito ser escrito, pessoal. Existe um adágio, existe um princípio de processo penal, um princípio latino que fala assim, ó, verba volante instrumentos permanentes. A palavra voa, o escrito fica, pessoal. Então, como você está lidando no contexto do IPL, no contexto do inquérito policial, você está lidando com a produção de prova, essas provas, elas precisam estar escritas, traduzidas em documento dentro do inquérito. Se assim não fosse, você teria uma investigação oral, uma investigação verbal. E isso não é possível, porque no inquérito nós estamos avançando sobre liberdades individuais. Aqui comigo, pessoal, olha só. Se você avança sobre liberdade individual, se um dos objetivos do inquérito é esclarecer o fato criminoso e desse esclarecimento pode ascender a imputação da prática de um crime a um cidadão, esse cidadão ele tem direito a saber do que ele é investigado. Tem que haver controle sobre a investigação. E você só vai poder ter controle sobre a investigação, por óbvio, se essa investigação ela é documentada. É por isso que ele é escrito.
ele tem que ser traduzido em documento oficial. E esses documentos, eles são colecionados nos autos do inquérito policial. Na lousa aqui comigo, pessoal. O próprio Código de Processo Penal, gente, no seu artigo 9º, ele vai dizer o seguinte: todas as peças do inquérito policial, ele começa a chamar os documentos que são carreados no inquérito e que traduzem prova, traduzem elemento probatório, eles serão não só processados, vale dizer, eles serão autuados e serão reduzidos a escrito, pessoal. Não existe presunção de existência de prova. Aqui comigo, gente, olha só. Existe uma outra expressão latina que fala assim, latina. Quo non est in actis, non est mundo. Aquilo que não está nos autos, não está no mundo, pessoal. Como é que você vai provar a existência de um crime se você não tem ainda consubstanciado num procedimento oficial, no caso, inquérito policial, os documentos que traduzem esse crime? É por isso que os termos de oitiva, os interrogatórios, os laudos acerca da materialidade do crime, todos esses documentos que vão traduzir a existência ou até mesmo a não existência do crime, têm que estar colecionados no inquérito. Não existe, pessoal, oralidade no inquérito policial. Ele é um procedimento vinculado, formal, e ele se expressa de maneira escrita. De novo aqui na lousa, pessoal. Então o inquérito, ele vai ser reduzido às peças, num só processado e tudo escrito, para que se tenha memória daquilo que se está se investigando. Se você não escreve aquilo que você está investigando, você perde no tempo e no espaço a memória da investigação e você fragiliza, inclusive, o direito de defesa do investigado. E você fragiliza, inclusive, a possibilidade de tanto o juiz quanto o Ministério Público de formar a sua convicção acerca dos fatos sob investigação. Segunda característica do inquérito policial. Venha comigo aqui ainda na lousa. Olha só, na lousa. Olha assim, ó. Sigiloso, pessoal. Veja que sigiloso, gente, é diferente de secreto. O inquérito, ele não é secreto, ele é sigiloso. E ele existe com sigilo para garantia da apuração da verdade material, também chamada por alguns autores de verdade real. Verdade material, pessoal, é a chamada verdade verossímil. É aquela verdade que se aproxima dos fatos. Existe um autor italiano clássico chamado Malatesta, e ele fala no seu livro da prova criminal que investigar é reconstruir a história. E a reconstrução da história, ela vai se dar através da apuração dessa verdade material, que é a verdade da verossimilhança. Então o inquérito, o seu sigilo, ele é garantia da apuração para evitar que o investigado interfira no processo de investigação através, por exemplo, de manobras jurídicas protelatórias. E além disso, esse sigilo serve para a preservação da intimidade, da vida privada e da honra da imagem do próprio investigado, pessoal. O inquérito, ele não é circo de horrores. O inquérito é busca de verdade em relação aos fatos. Aqui comigo, gente, olha só. Você não pode transformar o inquérito num teatro de pantomima, onde vale tudo para a promoção da investigação. A investigação, ela tem que ser técnica. Ela tem que ter lastro legal, lastro constitucional. Ela tem que ser impessoal. Você investiga fato, você não investiga pessoas. É o direito penal da culpabilidade. Você vai investigar não o que a pessoa é, mas aquilo que ela fez. Não interessa. O ministro Marco Aurélio, ele fala que não julga o processo pela capa.
E nós, delegados de polícia, não investigamos pela capa também. Nós investigamos, somos direcionados com o auxílio dos nossos agentes da autoridade, são os agentes de polícia, por exemplo, nós investigamos os fatos, doa quem doer. Não nos interessa quem está do outro lado da investigação. Nos interessa a observância da lei, a observância dos preceitos constitucionais e um trabalho técnico e investigativo. É por isso que o sigilo ele surge no contexto do inquérito policial como uma forma de garantia. A garantia da preservação dos atos de investigação e a garantia do próprio investigado para que ele não seja submetido a vexame durante a investigação. Aqui na lousa, o próprio inquérito, o próprio Código de Processo Penal, pessoal, o próprio CPC, lá no seu artigo 20, ele vai dizer o seguinte, que a autoridade, e nesse caso aqui, você pode ler a autoridade policial, que é a autoridade responsável pela presidência e condução do inquérito policial, vai garantir o sigilo necessário à elucidação do fato, ou seja, para impedir que haja manobras do investigado para atrapalhar a investigação e, mais ainda, o sigilo exigido pelo interesse da sociedade em ver resguardados e protegidos os direitos e garantias constitucionais. Ou seja, o sigilo do inquérito ele tem dois endereços, segundo a própria lei no CPP. O sigilo é a elucidação e o sigilo é o interesse social das garantias da própria sociedade e, entre eles, membros da sociedade, do próprio investigado. Aqui comigo, gente. Sigilo, portanto, não é segredo. Inquérito não é secreto. Não existe secretismo no inquérito, pano preto em cima dele. Não. Existe sim, inclusive, publicidade dos seus atos. Agora, essa publicidade, pessoal, ela não pode ser ampla e restrita. Se ela for ampla e restrita, ela vai causar mais constrangimento ao investigado do que ter-se uma investigação instaurada contra si, que já é um grande constrangimento. Então você preserva a investigação com sigilo e preserva a imagem do investigado. Na lousa aqui, ó. O próprio STF, ele garante o sigilo, mas ele também diz que esse sigilo, pessoal, no IPL, no inquérito policial, não é absoluto. Ele se relativiza, notadamente, em face do direito de defesa do investigado. Não de ampla defesa. Não existe ampla defesa em inquérito policial, mas da chamada defesa diferida, da chamada autodefesa e defesa técnica, realizada inclusive por advogado constituído ou defensor público. E reconhecendo esse direito constitucional do investigado, o STF editou a chamada súmula vinculante 14. E essa súmula, ela garante ao defensor do investigado, ao causídico, ao advogado constituído do investigado, o acesso aos elementos de prova carreados nos autos de inquérito. Vamos ler aqui comigo? Diz a súmula vinculante 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, olha só, gente, ter acesso amplo aos elementos de prova que já estão, olha aqui, ó, documentados no procedimento investigatório. Olha só, quando você fala em procedimento investigatório na polícia, você está falando de inquérito policial. Então é direito do advogado, do defensor, ter acesso aos documentos que já estão colecionados dentro do inquérito policial. Ou seja, respeita-se, como diz a própria súmula, o exercício do direito de defesa do investigado. Comigo, pessoal, vamos raciocinar junto, olha só. O inquérito policial ele é inquisitivo, inclusive essa é uma das características que nós vamos ver daqui a pouco.
Mas em que pese inquisitivo, por ele não possuir contraditória nem ampla defesa, ele admite defesa. Ele admite que o investigado promova, através do seu advogado, ações no plano jurídico do inquérito de defesa técnica, inclusive de autodefesa. Quer ver um exemplo aqui? É direito do indiciado, por ocasião do seu indiciamento, permanecer calado. A permanência calada do investigado indiciado é autodefesa, é gesto de defesa. Não é ampla defesa porque ele não tem acesso aos autos para produzir argumentos de defesa, porque ele ainda é inquisitorial nesse momento, o inquérito policial. Mas já é garantido a esse investigado que ele exerça, em certa medida, atos de defesa. E a súmula vinculante 14 garante exatamente esta prerrogativa. Vamos aqui em frente. Mais uma característica, né, pessoal? O inquérito, ele é inquisitivo. Eu falei, não existe ampla defesa, não existe contraditório, existe defesa diferida. Existe uma certa defesa, notadamente aquela que garante os direitos fundamentais do investigado. Mas nem por isso ele deixa de ser inquisitivo, ou seja, não há exercício, pessoal, nem de contraditório, nem da ampla defesa em sede de inquérito. Por quê, gente? Ele é instrução preliminar, ele não é ação penal. Agora, venha comigo, olhe, mesmo não tendo ampla defesa de contraditório, tem que haver observância incondicional de direitos e garantias do investigado, notadamente através da figura do defensor técnico, do advogado, do investigado, que vai zelar pelos direitos fundamentais do investigado. Próxima característica, pessoal. O inquérito policial, ele é dotado da característica da oficialidade, ou seja, ele é desenvolvido e presidido por um órgão oficial, a Polícia Judiciária, que é representado pelo delegado de polícia, que atua como representante do Estado. É o que o Guilherme Sojanucci chama de Estado investigação. Ou seja, o inquérito não é para amadores, o inquérito não é para as partes, o inquérito é para um órgão próprio constituído pelo Estado para exercer especialmente e especificamente o procedimento investigatório. Mesmo, pessoal, nas ações penais privadas, haverá inquérito policial. Aqui comigo, olha. A investigação policial, ela não pode se transformar num instrumento de vingança, de vindita. A vítima, nem outra pessoa que tem interesse no esclarecimento dos fatos, não pode querer instrumentalizar a investigação para servir de instrumento de vingança e de perseguição a qualquer custo do suspeito, do investigado. É por isso que você tem oficialidade. É por isso que você tem um órgão oficial que vai agir para impedir que haja a má instrumentalização do inquérito. E aí você tem uma autoridade pública constituída de carreira jurídica, carreira policial, para enfrentar a problemática da investigação criminal de maneira imparcial. Vamos aqui na lei, pessoal, aqui na lousa. Para isso existe a Lei 12.830 do ano passado, que diz o seguinte: ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, o delegado de polícia é a verdadeira autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial. Ou seja, você tem uma autoridade pública constituída que tem a missão legal e constitucional de conduzir o inquérito policial. Não existe, pessoal, condução de inquérito policial de conveniência. Existe condução de inquérito policial sob o crivo da lei e da Constituição. E aqui ainda na lousa, olha só, nós já estamos na nossa quinta característica, pessoal, que é a da obrigatoriedade, pessoal. Se existe, gente, indícios da prática de um crime, de uma infração penal,
a autoridade policial, ela deve investigar. Ela mandará instaurar inquérito. Ela determina ao escrivão de polícia, que é um agente da autoridade, a instauração do inquérito através de portaria. Ou então, se houver um caso de flagrante, através do auto de prisão em flagrante. E aí, dessa forma, se inicia a investigação. Ou seja, pessoal, a autoridade policial, ele não tem somente a prerrogativa da investigação, ele tem o ônus da investigação, pessoal. Existe o ônus investigativo. O ônus investigativo. Investigar, pessoal, é um ônus. Ele é mais do que um privilégio. Você não escolhe aquilo que se investiga. Você investiga aquilo que deve ser investigado. E o próprio CPP, no artigo 5º, parágrafo 3º, fala assim, ó: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal, em que caiba ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial, que vai verificar a procedência da informação e fazer o quê, gente? Mandar instaurar o inquérito através do seu auxiliar, do escrivão de polícia. Além disso, pessoal, o CPP, no artigo 5º ainda, nos parágrafos 4º e 5º, diz o seguinte: o inquérito policial, nos crimes em que a ação pública depender de representação, poderá sem ele ser iniciado. Vale dizer, gente, o inquérito policial, ele é importante, mas ele é prescindível. Mas, se é a autoridade policial que toma ciência da notícia do crime, ela só investiga dentro do inquérito, devido à obrigação de se investigar. Não existe, pessoal, opção da investigação. Existe o ônus da investigação, que é materializado através do inquérito. O parágrafo 5º diz ainda: nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento do querelante ou de quem tenha capacidade de representá-lo. Ou seja, mesmo nas ações penais privadas, haverá instauração de inquérito policial por autoridade policial. Vamos em frente? Sexta característica: discricionariedade. O inquérito é discricionário, ou seja, pessoal, o delegado de polícia, quando conduz inquérito, ele tem ampla discricionariedade. O que é que isso significa? Aqui comigo, gente, o que é que isso traduz? O delegado é que decide como se investiga. Ele é que vai dizer como serão os passos investigativos. É ele que vai comandar a sua equipe de investigação com seus agentes de polícia e os escrivães que também os acompanham. É ele que vai determinar a forma de colheita de prova, porque é ele a autoridade policial que é responsável pela presidência do inquérito. De novo aqui na lousa. A própria lei 12.830, pessoal, ela fala que durante a investigação cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, de informações, de documentos e dados, tudo para apuração dos fatos. Outra característica: o inquérito ele é dispensável, pessoal. Ou seja, se existir outra fonte de informação, essa outra fonte pode ser utilizada para o início da ação penal. Mas eu digo, ele é dispensável, mas mais de 90% das ações penais só se iniciam baseada em inquérito policial. Essas foram, portanto, aqui comigo, gente, essas foram, portanto, as características do inquérito policial. Vamos ver agora um próximo passo no seu edital, que fala do fundamento do inquérito policial. Aqui na lousa, fundamento do inquérito. O inquérito policial, pessoal, é procedimento preparatório e preventivo, utilizado, olha aqui o fundamento, pessoal, proteção do indivíduo, inclusive investigado, e colheita
célere, colheita rápida das provas perecíveis. Não se pode perder tempo, pessoal. O tempo passa e as provas podem se perder. E o inquérito, então, ele é instaurado imediatamente para que não se percam essas provas. O inquérito, portanto, pessoal, ele auxilia a justiça criminal e ele, olha só, preserva inocentes. Não existe tese de acusação no inquérito, pessoal. O que se existe é busca da verdade. Você preserva inocente, afastando, inclusive, acusações injustas e temerárias, proporcionando um juízo inaugural de admissibilidade da futura ação penal, para se dizer, no mínimo, que existe indício de prática de crime. Só assim é que a ação penal prosperará. Vamos em frente? Olha o que diz ainda a exposição de motivos do CPP, galera. Olha só, isso lá na década de 40 ainda, ele fala o seguinte, olha só, que o inquérito policial é uma garantia contra apressados e errôneos juízos formados quando ainda persiste a trepidação moral causada pelo crime, ou antes que seja possível uma exata visão de conjunto dos fatos. Ou seja, o inquérito ele vem antes, ele desbrava os fatos para evitar a injustiça, pessoal. Aqui comigo, e o último tópico da nossa aula, o penúltimo tópico, na verdade ainda temos mais um, vai ser a titularidade do inquérito penal. Quem vocês acham que é o titular do inquérito policial? Vamos ver aqui? Eu acho que você já sabe. É o delegado de polícia, pessoal. Não há dúvida. Não há dúvida. O delegado de polícia, ele é o titular e o próprio artigo 4º do CPP, ele fala que a polícia judiciária é exercida pela autoridade policial. Não existe dúvida quanto a esse aspecto. Além disso, a Lei 12.830, ela ainda diz que, no seu artigo 2º, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais são exercidas pelo delegado de polícia, que são de natureza jurídica e essenciais e exclusivas do Estado. Olha aqui, ó. Lembra da oficialidade exclusiva do Estado, pessoal. E o último tópico da nossa aula aqui comigo, nós vamos ver o grau de cognição, o grau que fala a aferição do conhecimento da notícia crimes, da notícia de um fato supostamente criminoso. Vamos à lousa. Conhecimento, pessoal, cognição pela autoridade, é a forma que a autoridade toma ciência do fato criminoso. E ela geralmente toma ciência através do que nós chamamos de notícia crimes, que é a notícia do crime. Existem, portanto, 3 formas da autoridade policial saber, ter ciência de um fato que, em tese, seja criminoso. Porque a investigação pode mostrar que não houve crime nenhum. Vamos então ver essas 3 formas de cognição? Vamos lá! Existe a chamada cognição imediata ou direta. É quando o próprio delegado de polícia, ele toma ciência do fato, pessoal, e descobre o acontecimento em tese criminoso, através de notícias de jornal, na televisão, ou ele mesmo, andando na rua, ele observa, por exemplo, a prática de um fato em tese criminoso. A cognição mediata, aí não, né? Ela dita imediata ou indireta, é quando existe a notícia chegando até o delegado de polícia através de uma comunicação, seja a comunicação da vítima, do MP, do magistrado. E por último, a gente chama de cognição coercitiva. É aquela que acontece através do auto de prisão em flagrante, quando o inquérito policial ele é iniciado com a flagrância e aí o delegado ele toma ciência através do flagrante. Pessoal, dessa forma nós chegamos ao final e hoje nós demos mais um passo nos nossos estudos rumo à exaustão do nosso edital de Direito Processual Penal. Agradeço a companhia
E espero que vocês tenham sempre muito sucesso nos seus estudos e agradeço e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um forte abraço.